coroas ao Cordeiro. Bom dia, meu povo. Ô, glória. Tu és digno de tudo. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda, você que está pelo canal do YouTube. E para você que também está aqui ao vivo comigo. É claro que ele é digno de tudo. Tudo é para ti. Tua é a glória. Ele é digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Seja bem-vinda, Juliana, Mônica, Jaqueline. Louvado seja o nome do Senhor para essa manhã tão preciosa. Mais um dia nos deu o Senhor, né? Vamos nos alegrar. Vamos nos alegrar. Cada dia que Ele nos dá, nos fornece, né? Saúde, paz. E a gente glorifica ao Senhor por isso. Porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Bom dia, Jaque. Bom dia, querida. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite. Dia e noite suba a ti. Deus abençoe, Sheila. Bom dia. Gente, vamos lá. Estamos muito felizes aqui pela presença de vocês. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Enquanto vocês estão entrando, nós vamos falar hoje sobre um tema. Aí, ó, como fechar brechas abertas. Ah, Senhor, entendi. Acho que eu tô com uma brecha aberta. Primeiro, você sabe o que é brecha? Então a gente vai falar sobre isso aqui. As brechas estão abertas. Como que a gente faz para fechar, né? Então aqui eu ensino sobre batalha espiritual, ensino sobre libertação, sobre intercessão. E a gente tem ensinado muita gente aqui. Próximo sábado, agora dia 16 de novembro, eu vou estar novamente na Igreja Batista da Taquara, e a gente vai dar continuidade. Vão ser 3 sábados que eu vou estar lá treinando mulheres na intercessão, na batalha espiritual. Tremendo, né? Então a gente vai estar capacitando, trazendo conhecimento, fazendo treinamentos. Na verdade já estamos, né? Existe um grupo dessa igreja onde nós estamos ali treinando já a oração, relógio de oração. Então, orem por nós. E a gente está querendo... Estamos querendo, não, já está aberto. Aqui na minha bio... Ontem me perguntaram... Lá na bio está escrito assim... Mentoria Vida Plena. Mentoria Vida Plena. Essa mentoria vai ser 2 meses que a gente vai fazer de treinamento na área da intercessão, na área da batalha espiritual, libertação. Então a gente vai fazer coletivo e vai fazer individual. Se você quiser participar também individualmente, durante esses 2 meses, janeiro e fevereiro, eu vou estar com vocês. Vai ser uma turma fechada, onde você vai poder tirar dúvida. Onde houver uma batalha espiritual que você esteja passando, a gente vai trazer e vai conversar sobre, para te orientar como é que você vai fazer, né, diante disso. Orar junto. Então vai ser um tempo de treinamento. Vai ser muito bom, tá? Vai ser 2 meses. Nós vamos estar juntos ao vivo e online. Então toda semana eu vou ter uma aula com vocês. Vai ser às segunda-feira, às 20 horas. Segunda-feira que você não puder, não vai ter problema, porque vai estar gravada a aula.
E você vai ter um canal de comunicação comigo através do grupo do WhatsApp. A gente está colocando você. E ali eu vou poder dar o suporte, te orientar, tá? Dentro do que a gente está ensinando, naquilo que apresentar. Tá bom? Então, para você participar desse grupo, dessa turma, você tem que fazer a sua inscrição. Aqui na minha bio está escrito Vida Plena, Mentoria Vida Plena. Aí você entra. Agora, pouco antes de dezembro, a gente já vai estar liberando, tá? Na próxima semana, a inscrição para você fazer, tá bom? E para essa turma, tem uma condição especial. Nós estamos abrindo essa primeira turma, então é 50% de desconto. Depois que vai para a plataforma, aí já vai com preço cheio, tá? Então faça, vale a pena. A gente vai ensinar de forma sistemática. Vamos ter vários tópicos dentro da intercessão, dentro da libertação. Também vou ensinar vocês sobre mapeamento espiritual. Então esse ensino, esse conhecimento é tanto para você aprender para a sua vida, para a sua casa, como você também auxiliar na sua igreja, tá? Ter um material para auxiliar. Então, ó, o primeiro pilar da nossa... Vão ser 4 pilares, né? O primeiro pilar vai ser a intercessão. Então, a gente vai falar sobre o chamado da intercessão, a importância e o impacto que isso causa, né? Na vida pessoal e na igreja. Depois, vamos falar sobre o papel do intercessor ao longo da história. Depois, a gente vai identificar qualidades essenciais de um intercessor. Aí a gente vai ver essas qualidades, característica do cristão, maturidade espiritual, tá? Santidade. Vamos falar sobre isso, sobre pureza, né? Vamos falar sobre cura emocional e vida de obediência. Vai falar sobre discernir a vontade de Deus na intercessão. Você sabe entender, ouvir a voz de Deus? Então a gente vai falar sobre isso, tá? Então muita coisa, as ferramentas, estratégia da intercessão. Depois a gente vai falar na área da batalha espiritual, compreendendo o conceito de batalha, né? Os fundamentos, as armas espirituais que existem, né? Identificando as fortalezas espirituais. Como você derrubar essas fortalezas que você identificou, né? E também na libertação a gente vai falar sobre discernimento e conceitos básicos. Então, o que é uma expulsão de demônio e o que é uma libertação? A gente costuma muito confundir essas coisas, né? Então, eu vou explicar, falar sobre o novo nascimento e a conversão da alma. E muita coisa, tá? Puro interior. Depois, o quarto pilar vai ser o processo do mapeamento. Então, tudo sobre o mapeamento. Por que eu preciso mapear? O que é um mapeamento, né? A definição disso, a entrevista, a pesquisa que você tem que fazer. Então, tudo isso eu vou ensinar a vocês, até mesmo para vocês fazerem para a sua casa, né? Você ter esse material na mão e saber como fazer, tá? Então, existe 3 áreas principais que vocês precisam aprender a serem mapeadas, que é o campo da herança. Você vai observar a herança espiritual, né? O campo da responsabilidade pessoal. O que eu fiz, que gerou, né? E o campo da territorialidade, ou seja, a ambiência. E como que a gente crucifica isso? Como que a gente resolve, né, isso? Repara esses erros, né? Por que algumas pessoas não conseguem se libertar, né? Quais são os problemas que surgem, que impossibilitam uma pessoa de ser liberta? A gente vai falar sobre isso, tá? Então, eu vou trazer todo esse material. Tem esse conteúdo na internet? Tem, mas ele tá assim, de modo espalhado, né? Agora, eu vou trazer ele de modo sistemático para você ter a sequência e ter esse material para você baixar o PDF, tá? Não precisa fazer sua inscrição. Depois que fechar a turma, fechou, tá? Então, tá aberto já, Mentoria Vida Plena. Só procurar aí, a Juliana vai atender vocês. Um adorador por excelência. Bom dia, paz do Senhor, Ana. Gente, vamos lá. Preciso falar outra coisa pra vocês.
Esse ano a gente vai ter o nosso encontro de intercessoras novamente, tá? Tivemos o primeiro, vai ser em março. Salva essa data aí, tá? 8 de março. Depois você também pode dar o seu nome para Juliana, procurar aqui. Eu quero participar do encontro de intercessoras. É muito bom, muito legal, tá? É assim, renovador. É uma experiência que a gente passa lá. Só quem vai que entende a experiência que a gente passa lá. Fazemos atos proféticos. E é o tempo que a gente tem ali de conexão, tá bom? E ainda esse ano eu também vou fazer um seminário de heranças espirituais. Então quem vai participar comigo dentro da mentoria Vida Plena já vai vivenciar isso. Mas eu vou fazer um presencial também. E tô fechando a data ainda, mas eu acredito que eu faça ainda esse primeiro semestre, tá? Para você estar lá junto comigo. Amém? Glória a Deus, compartilha. Fala com as pessoas, ó, vem conhecer, porque o conhecimento é que liberta, tá? O conhecimento é que vai te ajudar. Vamos lá. Pai querido, eu quero te agradecer por esse momento que estamos aqui. Te apresentar essa live, Senhor, nas tuas mãos. Apresentar cada um que está por aqui, Senhor, que vai entrar, que vai ouvir, talvez em datas, tempos diferentes. Mas que essa mensagem, Senhor, possa falar ao seu coração. Possa, Senhor, transformar, trazer, Senhor, libertação na mente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Glória a Deus. Fátima, Deus abençoe. Ada, Thelma, Ana Cristina. Deixa eu falar para vocês. Sexta-feira, a gente faz a nossa sala de oração de guerra, não é? Quem vai estar aqui falando para vocês, trazendo uma palavra também abençoada, ele vai falar sobre a armadura de Saul, né? Tirando a armadura de Saul, vai ser o pastor Paulo, meu esposo, na sala de oração de guerra. Então ele vai ensinar isso sobre batalha espiritual, tá? E vai ser uma série de palavras. Eu acredito que ele vai ficar uns 3 sábados trazendo essa palavra pra gente. Vai ser na sala de oração. Se preparem, tá bom? Eu vou colocar o link. Na sexta-feira pela manhã, a gente coloca o link. Você entra, pode compartilhar. Oi, Débora, querida. Paz. Manhara, Sheila. Amém? Então o pastor vai estar, pastor Paulo, sexta-feira, vai estar trazendo uma palavra poderosa para nós na sala de oração de guerra. Então vamos lá. Quando a gente fala sobre brecha, né? Existem alguns textos que nos traz esse tema. Um deles está em Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30. E aí a gente precisa olhar a Bíblia com todo carinho, né, e atenção, porque toda a Escritura, gente, toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura é divinamente inspirada. E apta, como ele diz lá, para discernir pensamentos e corações. Então eu preciso abrir meu entendimento para ouvir o que a palavra de Deus está querendo nos ensinar. Então o intercessor ao longo da Bíblia, né, da jornada cristã, ele sempre existiu. Jesus, ele foi o nosso intercessor. Ele levou sobre si todas as nossas culpas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Então ele foi um intercessor. Espiritualmente, para hoje nós não precisarmos mais fazer nenhum tipo de sacrifício, nenhuma matança, né? Mas aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 22:30, acontece um episódio aqui. Deus estava abominando, né, o pecado das autoridades de Israel. Eles estavam se envolvendo com o pecado, né, os profetas, os sacerdotes. Há no meio dela uma conspiração dos seus profetas. E ele vai falando aqui, os seus sacerdotes
transgrediram a minha lei e profanaram as minhas coisas santas. Não fazem distinção entre o santo e o profano. E não ensinam a diferença entre o puro e o impuro. Deus está chamando a atenção dos sacerdotes, que não está fazendo a diferença. Está permitindo. Aí você para pensar. Tem alguma coisa diferente no dia de hoje? Semelhante? Né? Não estão fazendo. Olha que Deus está reclamando aqui com eles, tá? E ele fala assim, não fazem distinção entre o santo e o profano. E não ensinam a diferença entre o puro e o impuro. Não respeito os meus sábados. E assim sou profanado no meio deles. Os seus líderes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue. E vai aí mais, né? Para ganharem lucros desonestos. Aí no versículo 30, ele fala assim, procurei entre um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Por isso derramarei sobre eles a minha indignação, e com o fogo do meu furor os consumirei. Farei cair sobre a cabeça deles o castigo que os seus atos merecem, diz o Senhor Deus. Aí você para pensar comigo. Você acha que nos dias de hoje não está acontecendo coisas parecidas no meio do povo? Os sacerdotes, líderes espirituais, que não estão ensinando, estão apenas usufruindo de forma ilícita, né, de recursos. Então, Deus ainda precisa de intercessores na terra no dia de hoje, porque senão ele vem com juízo. Só não tá pior as coisas porque a igreja está na terra e tem os remanescentes, aqueles que realmente têm compromisso, sabe? Então, na intercessão, nós somos chamados a tapar brecha. A tapar brecha. E reconstruir muros espirituais, conforme mencionado em Ezequiel 22:30. Espiritualmente, isso significa o quê? Fechar lacunas e pontos de vulnerabilidade que permite que forças malignas tenham acesso à influência. Então, não é à toa que Deus chama intercessores. E para ser um intercessor, ele existe um chamado, ele existe um preparo. E é isso que eu estou ensinando. E dentro desse preparo existem as batalhas espirituais. Como interceder diante de uma batalha espiritual? Então tem muita coisa para a gente aprender. O intercessor também precisa fechar a brecha. Porque senão ele vai ser um alvo constante dos ataques do diabo. Gente, eu tenho mais de 20 anos aí de experiência na área de liderança. E muitas das vezes eu fui alvejada no início da nossa caminhada. Porque a gente entra com oração, né? Entra com intercessão, mas está com brecha aberta. Então, reconstruir muros nós somos chamados espiritualmente, conforme mencionado no texto que eu falei para vocês. Isso significa fechar lacunas e pontos de vulnerabilidade, tá? Essas brechas podem surgir por causa de pecados não confessados, pactos malignos ou heranças espirituais que foram transmitidas ao longo das gerações. Entende isso? Então eu preciso identificar. Mandarina, como que eu vou identificar? Existem ferramentas para isso. Por isso que a gente está abrindo a mentoria. Vida Plena, 2 meses para ensinar vocês muitas coisas. Tá? E como você vai fazer para fechar. Então a remoção desses muros representa a libertação espiritual. Então quando a gente remove os muros, a gente está representando o quê? Libertação. Então existe uma diferença entre libertação e expulsão de demônio. Tá? Um processo de restauração onde, com o poder e a autoridade de Cristo, desmantelamos as injustiças e atos contra toda a obra do mal.
que entrou em nossa vida. Entrou às vezes por causa de herança espiritual e entrou às vezes por causa de responsabilidade nossa mesmo, pessoal. Tá? Essa liberação remove a sujeira espiritual que oprime e limita o propósito divino para cada pessoa, permitindo uma purificação completa no ambiente espiritual. A gente vai removendo. Então, a intercessão ela pode ser entendida, por exemplo, como uma batalha judicial. Preste atenção. No reino espiritual, uma batalha judicial. Então, o diabo, né, Satanás, a Bíblia fala que ele é o quê? É o acusador. Lá em Apocalipse, ele acusa a igreja. Ele não tem problema de chegar lá no céu, diante de Deus. Não, ele vai lá para acusar. Mas ali, então, onde mostra isso? Jó. Tá vendo meu servo Jó? Né? Olha lá. Homem fiel. Homem fiel. Desvia-se do mal. Entende? Aí tá só ouvindo. Então tava tendo uma reunião no céu. Um processo judicial. Mas lembre o seguinte, Jesus é o nosso advogado. Só que para ele advogar a nossa causa, eu preciso usar hoje a ferramenta principal que nós temos, que é o quê? A confissão. Porque o sangue dele foi derramado e ele vai falar, olha, eu derramei meu sangue precioso por eles. Só que não é automático. Eu tenho que abrir a boca. Então, preste atenção. Ele se coloca como defensor, tá? Nós temos em Jesus, nosso advogado fiel, que intercede por nós, neutralizando as acusações contra aqueles que estão em Cristo. Ele se coloca como defensor e intercessor, usando o poder do seu sangue para cancelar as maldições e iniquidades que ainda podem estar influenciando uma vida. Então o diabo vai lá. Aí Deus falou, tá vendo lá, meu servo Jó, homem temente a Deus, fiel, desvia-se do mal. Hein? Como Isaías, lá em 53, ensina que esse processo exige sinceridade e um coração purificado. Tá? Exige um coração purificado. Thalita, onde está isso? Vamos lá, Isaías 58. A partir do versículo 3, eles estavam lá fazendo rituais de jejum, para agradar a Deus. Aí olha o que o profeta fala. Dizendo, por que jejuamos se tu nem nos notas? Né? Por que nos humilhamos se tu não leva isso em conta? Acontece que, no dia em que jejuam, olha o que ele fala aqui. Vocês cuidam dos seus próprios interesses. Oprime os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuam assim como hoje o clamor de vocês. Não será ouvido lá no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como um junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza. É isso o que vocês chamam de jejum? O dia aceitável do Senhor? Aí ele vem falando aqui qual é o jejum que agrada a Deus. O jejum que eu escolhi, que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam a atadura da servidão, deixe livres os oprimidos. Então não adianta a gente fazer rituais para agradar a Deus. A gente tem que remover as injustiças, as sujeiras que estão dentro de nós, tá? Então, esse trecho de Isaías também nos alerta sobre a importância de um jejum verdadeiro, onde não buscamos apenas gratificação pessoal ou aprovação de Deus, mas rendemos nosso coração. Nosso coração tem que estar rendido. Nossas ações têm que estar completas na obediência a Ele. Então, vamos lá. Natalita, entendi. Como que eu faço, né?
Exemplos de brechas no mundo espiritual. Vamos falar de alguns exemplos aqui de brechas no mundo espiritual. Talvez você vai se identificar. Primeiro, pecados não confessados. O pecado cria uma brecha entre nós e Deus, abrindo espaço para o inimigo. Quando pecamos e não nos arrependemos, damos legalidade para que o diabo atue em nossa vida. Por exemplo, a mentira constante. Ou o perdão não dado pode criar uma brecha. Gente, mentira. Um dia desses atrás, eu ouvi uma pessoa falar assim, o governo tem muito dinheiro, esse dinheiro aí do imposto, esse dinheiro é nosso, é da população. Aí ele falou assim, eu vou falar eu tô querendo fazer como é que é o nome que ele falou? É tipo um benefício, né? Que dá direito, eu preencho lá e a gente preenche e fala que tem direito, né? Mentindo, colocando mentiras lá. Aí eu tô ouvindo ele falar. Eu falei assim, olha, o único problema é o seguinte, todo dinheiro que vem à sua mão de forma ilícita, errada, ela vai sair de alguma forma. Você vai perder. E muitas vezes você vai perder a tua saúde. Aí ele regalou o olho assim. Eu falei, vai parecer enfermidade que você não sabe nem por quê que você tá com aquilo ali. E vai tudo no remédio. E ainda não vai ser curado. Tá? Então, assim, de alguma forma vai sair esse dinheiro. Tá? Então, as coisas que Deus dá é abençoado, é duradouro. Se você tem direito ao benefício, você vai receber, porque é um direito seu, é justo. Agora, se você está burlando a lei, saiba disso. Aí ele né? É verdade. Entendeu? Então, a mentira constante abre brecha. Tá? Josué, no capítulo 7, o que aconteceu? Lá em Acã, né, era um dos soldados dele, eles foram para uma batalha, para uma guerra. A Bíblia fala que Acã pecou ao tomar coisas consagradas e esconder o que causou a derrota de Israel na batalha. Sua desobediência abriu uma brecha para a derrota. Preste atenção, o problema não é só você. O problema é que todo mundo está debaixo de você, sofre as consequências dessa derrota. Entendeu? Então, pense nisso. Pense nisso. Outra brecha, iniquidade ou herança familiar. A Bíblia ensina que certos pecados podem ser transmitidos de geração em geração. Podem, tá? Êxodo 25. Como maldições familiares ou padrões de comportamento. Isso é nítido, você vê padrões de comportamento nas gerações, né? Ontem eu estava até conversando isso com o meu esposo, que a gente observa muitas coisas na família dele, na minha família, de padrões de comportamento, né? Que vai indo de geração em geração, enquanto não for confessado. Quando eu entendi esse princípio, meu esposo entendeu esse princípio, nós oramos e cancelamos. Então, a partir de mim agora, a partir da nossa geração, dos meus filhos, netos e bisnetos, esses padrões vão perder força, perder resistência. Entende? Mas aqueles familiares que ainda continuam nessa prática, eles precisam entender isso. Eles precisam se arrepender também dos seus pecados, tá? Então, isso cria brechas espirituais que afetam a próxima geração, perpetuando problemas como vícios, doenças emocionais, problemas e relacionamentos destrutivos. É ou não é, gente? Não vai criando? É só olhar. Ah, mas é porque são padrões repetitivos que precisam ser reconhecidos, confessados e deixados. Exemplos de brecha. Então, por exemplo, da herança familiar, a Bíblia menciona as maldições de geração em geração, né?
As ações de um avô, por exemplo, pode, por exemplo, né, ter impacto sobre seus netos se não forem quebradas espiritualmente. Sabia? Já vem lá do avô. Eu já peguei muitas pessoas para fazer mapeamento, que é isso. A minha avó fez, a minha mãe fez e eu fiz. Então, esses padrões precisam ser reconhecidos, cancelados através de oração, desligados e deixados. Isso perde resistência nas próximas gerações da sua linhagem, tá? Outra coisa, práticas espirituais ou envolvimento com práticas ocultas, tá? Participar de práticas espirituais que não são de Deus, tá? Deus abomina, tá? Então a gente precisa entender aí, por exemplo, consultar horóscopos pode abrir brechas espirituais em nossa vida. Você está tentando adivinhar através da adivinhação. Lá em Atos dos Apóstolos, no versículo 19, no capítulo 19, lá fala que as pessoas praticavam. Deixa eu abrir aqui para você. Em Atos 19, as pessoas praticavam magia e feitiçaria. E se arrependeram. E aí o que elas começaram a fazer? Elas começaram a queimar. Elas começaram a queimar seus livros de feitiçaria, quebrando os pactos espirituais que foram feitos. Então, vai ter situações que você vai ter que jogar fora, vai ter que queimar, desfazer mesmo, para quebrar esses pactos, tá? Então, Atos 16, no versículo 18. Olha o que estou dizendo lá. Atos 16, 18. Estes homens não são homens de Deus, anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno que vocês saiam. Aqui eles estavam expulsando, né? No 16. Mas deixa eu ir para o 18. Que é onde eles começaram a queimar os livros. Porque Paulo e Silas estavam na cidade pregando. E eles expulsaram um espírito de adivinha, né? De adivinhação de uma moça. E as pessoas começaram a se converter naquela cidade, tá? Então, ó, Atos 19, 18. Muitos dos que creram vieram confessando. Preste atenção aqui, ó. Atos 19, 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. As suas próprias obras. Está vendo aí a importância de confessar publicamente? Então, hoje você não vai sair na praça falando, mas você procura um intercessor. Nessa ocasião aqui, eles estavam reconhecendo o pecado e confessavam. Procura um intercessor, procura um libertador. Fala do seu pecado, do seu envolvimento. Eu quero me livrar disso, né? Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Aí ele fala que calculando o valor dos livros, verificaram que chegara a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então, se você tem algum livro de magia negra, coisas, ou de horóscopo, coisas que você sabe que não é de Deus, Deus não está nesse lugar, desfaz disso. Né? Você que é crente, você que é salvo em Jesus, você que serve ao Senhor e pratica o que está aqui, ó, na palavra de Deus, você deve fazer, tá? Eu já percebi muitas coisas depois do mapeamento. Olha aí, a Jaque já fez mapeamento com a gente e ela já percebeu muita coisa. E aí o que ela faz? Ela começa a orar e cancelar, renunciar. E aquilo ali vai começando a perder resistência na família dela, né? Filhos, netos. Ela leva os filhos a conhecer isso, eles vão se arrependendo, tá? Então, pactos espirituais ou envolvimento com práticas ocultas são brechas abertas, tá bom? Livros, para aí para ver se tem algum livro, alguma situação, né, que dá essa legalidade.
Falta de perdão e amargura. A gente fechar aqui, falta de perdão e amargura. Quando guardamos raiva, ódio ou mágoa contra alguém, criamos uma brecha em nossa vida. Aí, na nossa mentoria, nós vamos trabalhar essa questão da emoção, das raízes. Vamos orar junto, tá? Cancelando. E a falta de perdão e amargura abre brecha, gente. Não tem jeito. A falta de perdão dá ao inimigo legalidade para operar em nossas emoções e relacionamentos. Em Mateus 18, Jesus ensina sobre a parábola do servo perdoado, que ao não perdoar o seu irmão, criou uma brecha para ser lançado na prisão. Um símbolo de aprisionamento espiritual. Depois você lê lá, tá? Mateus 18, a partir do 21 até o 35. Ele recebeu um perdão, mas ele não perdoou. E a Bíblia fala que ele foi lançado na prisão para que os atormentadores o atormentassem. Então isso é o quê? Um símbolo de aprisionamento espiritual. Quando nós não perdoamos, nós ficamos presos espiritualmente. Tá? Aí é onde vem muita enfermidade. Você não libera as pessoas. As enfermidades vão vindo junto. É a brecha que está aberta, tá, gente? Cuidado com isso. Eu sei que não é fácil, é um processo liberar o perdão. Nós fazemos isso no mapeamento. E eu preciso te falar. Muitas doenças, inclusive crônicas, vocês sabem qual que eu estou falando, são muitas vezes oriundas de uma mágoa que está ali ressentida, que já virou uma ferida e o diabo já está aproveitando isso aí, tá? Como que a gente fecha, irmã Thalita? Arrependimento, primeira coisa, arrependimento e confissão. Quando regulamos nossos pecados, quando regularmos nossos pecados, pedimos perdão e nos arrependemos. Reconhecemos ele, pedimos perdão, nos arrependemos, as brechas podem ser fechadas. O perdão de Deus restaura a nossa proteção espiritual. Entendeu? Quando nós liberamos perdão e Deus nos perdoa, restaura a nossa proteção. Quando o diabo chega diante de Deus, que Deus fala, tá vendo meu servo Jó? Homem íntegro, fiel, desvia-se do mal. Vocês lembram disso? O que o diabo falou para Deus? Quem lembra aí? Também, o Senhor tem colocado uma cerca em volta dele. Olha, proteção espiritual. Por causa da obediência, do temor. Entendeu? O Senhor tem colocado uma proteção sobre ele. Então, existe uma proteção sobre a minha vida e sobre a sua vida quando a gente obedece. E para obedecer é um preço mesmo que a gente paga. Porque a gente vai na contramão do mundo. A gente vai na contramão da maioria das pessoas que vão chamar a gente disso, daquilo, aquilo outro. Você é boba, você é fanática, você é burra, você é isso, você é aquilo, você é ignorante. Porque a gente vai na contramão. Mas se você olhar a tua vida e olhar a vida dele, você vai ver quanta proteção que você tem. Quanto livramento você tem. E essas pessoas estão como? Só observar. Então, como fechar as brechas? Quebrando maldições e pactos familiares. Romper com qualquer herança de iniquidade ou pactos de gerações passadas. Declarando que o sangue de Jesus cancela essas influências, pode fechar essas brechas. Então, no mapeamento espiritual, a gente faz esse cancelamento, né? Fechando. Mas Thalita, mas o sangue de Jesus já não nos libertou e nos purificou. Eu já tenho muita live falando sobre isso aqui, tá? Aqui no Instagram, no YouTube. Mas no presencial eu vou trazer mais profundidade sobre esse assunto. Nada no mundo espiritual é automático. A única coisa que garante para você é a sua salvação. Quando você confessa com a boca. A gente confessa o coração para a justiça, para sermos justificados. Eu creio com o meu coração e confesso com a minha boca para a salvação. Então, quando você fala, eu quero Jesus como meu Salvador, é automático. Você está salvo. Se você morrer naquele dia, você está salvo. Agora, libertação é um processo. Desatar as ataduras que eu amarrei é um processo. É a santificação que a gente fala,
tá? É sobre isso que eu prego. Como a vida de santificação, como que a gente resolve, como é que a gente faz, tá? Então, como que eu fecho brecha? Quebrando as maldições e pactos familiares. Como eu fecho brecha? Viver em obediência. Seguir os princípios bíblicos e praticar a obediência a Deus, fortalecendo os muros de proteção, fechando qualquer espaço por onde o inimigo possa entrar. E como fechar também prática do perdão. Perdoar aqueles que nos ofenderam e nos libertar da mágoa, da amargura. É uma fonte de fechar as brechas no nosso coração. Então, gente, isso pode nos ajudar muito a proteger nossa vida espiritual. Eu quero que você entenda que a Bíblia ela não está querendo te controlar. Ela está querendo te proteger. Tá? Te proteger, porque o mundo espiritual é real. O mundo espiritual existe. O mal está aí. O inimigo veio roubar, matar e destruir. Existe maldade, sim. Existe prejuízo, sim. E a Bíblia está aqui para nos ensinar como a gente fechar, para nos proteger. Que é o nosso bem. Entendeu? Que Deus abençoe. O difícil é a gente ver o defeito em nós mesmos. Jaqueline. Mas com o tempo, com o relacionamento com Cristo, com o relacionamento diário e com a intercessão, uma vida de intercessão, você vai começar a quebrantar, sabe? A gente vai começar a mudar isso. Eu sou testemunha viva disso. Quanto Deus fez e está fazendo em mim, né? Então, mas a gente precisa aprender as técnicas, precisa aprender as armas certas, né? Pra gente usar na hora que a gente precisar, tá bom? Amém, igreja? Ó, se inscreve, tá bom? Se inscreve para Mentoria Vida Plena. Tá aqui na minha bio o link. Já põe seu nome lá, ela já vai colocar você na sala e a gente vai liberar já para fazer as inscrições. Começa em janeiro, na primeira semana de janeiro, tá bom? No dia, se eu não me engano, é dia 6. Dia 6 de janeiro, vai ser a primeira segunda-feira. Você já vai começar com treinamentos, com mentoria, vai ser maravilhoso. Você vai ter esse material, vai poder ter um tempo, a gente vai fazer algumas libertações coletivas, né? E também a gente vai fazer individual para aqueles que estiverem inscritos nessa primeira turma, tá? Online. Tudo online e ao vivo, tá bom? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe Ana, Deus abençoe. Gente, vai nos seguindo, vai seguindo que a gente tem muitas coisas para fazer esse ano ainda. Tem o encontro das intercessoras em março. Vai ter seminário presencial também de heranças espirituais. E vai ter muita coisa pra gente poder. E também tem o nosso passeio, né? Que a gente faz todo ano. Que acontece, ano que vem vai acontecer para Campos do Jordão. Também a gente já está com uma lista de pessoas que mostrou interesse. Se você tiver interesse para Campos do Jordão, chama a Juliana aí também, tá? Você que é daqui do Rio, daqui da região de Campo Grande, né? Bangu, tudo mais que nos segue, você pode estar indo conosco para Campos do Jordão. Você que é seguidora, chama a Juliana, ela já está anotando os nomes pra gente ir para Campos do Jordão. Já está aberto já a inscrição para quem tem interesse aí de ir conosco, tá bom? A gente já vai fazendo isso com antecedência, porque facilita aí o pagamento para você e também para eu começar a pagar lá a hospedagem, tá? Deus abençoe. Vambora? Tem vida aí? Tem vida aí. Pai do Senhor, Lene. Deus abençoe. Senhor, muito obrigado por essa live, por essa palavra, Senhor. Deus, que ela possa selar o coração agora. Muitas pessoas que estavam em dúvida. Traz esclarecimento, Senhor. Traz despertamento, Senhor. Desperta a mente. Tira toda cegueira espiritual, Pai. Toda religiosidade, Pai. Porque quando nós olhamos para dentro da igreja, oramos para as famílias, a gente vê sofrimento. Então, Pai, a Tua palavra traz paz, traz vida abundante. Mas precisamos, Senhor, aprender. Eu peço que o Senhor fale, Senhor, nos corações
através dessa palavra. Eu vou, amém. Que o projeto falhou, eu vou chegar depois. Só pra impressionar, eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu lá aviso logo, Não pense que morreu que a história acabou. e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, Com os olhos da fé passei a enxergar. que ainda tem vida aí. E o mesmo que o cenário diga que é o fim. As evidências digam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda Existe vida aí. ainda tem vida aí. Vambora, E o tempo não vamos despertar. eu vou fazer. Ainda tem muito pra você viver. Garanto e afirmo Pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Nada acabou pra você. A palavra de Deus tem solução. Não pensa que perdeu. Ah, minha vida foi isso, foi aquilo. Não, tem jeito sim. Ainda tem muito pra você viver. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou mostrar Pensarem, que o projeto falhou. eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô mandando. Pai do Senhor, minhas irmãs, ó. Grande beijo. Não pense que Às 18 horas nós estamos em oração. Nós temos uma sala de oração de guerra, onde nós oramos todos os dias 18 horas, tá? Então você pode participar, colocar o seu pedido de oração, e lá tem intercessoras orando, tá bom? Que Deus te abençoe. Até sexta-feira, o pastor Paulo vai estar trazendo uma palavra sobre a armadura de Saul. Então, ó, vambora, sexta-feira.